Senador, o presidente americano Donald Trump disse hoje estar surpreso e insatisfeito com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, numa entrevista à Reuters, o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que espera que mais sanções sejam aplicadas pelos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. O senhor acha que isso pode acontecer? Eu acho que sim. E aí, aproveitando a sua pergunta, muitas pessoas dizem o seguinte: mas por que os Estados Unidos estão fazendo o que estão fazendo? Veja, o Brasil com o Lula, e agora sem disfarce nenhum, porque em 2003 tinha um certo disfarce, agora sem disfarce nenhum, ele se juntou aos inimigos dos Estados Unidos, aos inimigos da democracia, aos inimigos dos valores cristãos. Eles ficaram claramente ao lado de quem? Do Irã, que todos nós sabemos é financiador de terrorismo no mundo inteiro. Eles ficaram ao lado do Hamas, contra o único país democrático daquela região, que é Israel. O Lula verbalizou, e nem foi acompanhado pelos outros, da Rússia, da China, a criação de uma moeda contra o dólar. Ora, você acha que o país, governado pelo Lula, pela quinta vez, porque eu considero que os dois da Dilma era Lula também, então a quinta vez do PT, ele vai se colocar frontalmente contra os Estados Unidos e não vai ter reação? Claro que vai. Veja, os Estados Unidos, goste ou não goste, é o farol da democracia maior que nós temos. Fim da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, se os Estados Unidos tivesse mesmo o desejo de ser esse imperialista, ganancioso como a esquerda pinta, ele tinha tomado a Europa. Ele não fez isso em nenhum momento. Então, a reação dos Estados Unidos ela é natural. E outra, nós vamos esconder que no Brasil a violação dos direitos humanos estão sendo ultrajados, violentados todo santo dia. Nós temos colegas de vocês exilados no Brasil. Olha, o Felipe Martins ele foi preso 6 meses, 10 dias na cadeia por um documento que ele não escreveu, por uma viagem que ele não fez, um documento que ele não escreveu e uma reunião que ele não participou. As pessoas do dia 8, pelo amor de Deus, olha o que disse o Fux, quando ele disse que não há, óbvio, né? Mas precisa dizer às vezes o óbvio, não há organização armada sem arma. Então, a reação dos Estados Unidos, que é um país democrático, ela é natural. Primeiro, o Lula se coloca contra o interesse, se alia aos inimigos dos Estados Unidos e viola os direitos humanos. O Lula está do lado de tudo que não presta, do Maduro, da Venezuela. Agora, acabou de estar do lado, uma vergonha. Eu, como brasileiro, tenho vergonha. Ele foi para Manaus ao lado do Petro, presidente da Colômbia, que foi um militante da guerrilha, parceiro das Farc colombianas, e o Petro disse, da presença do presidente do Brasil, que era melhor legalizar a cocaína. E o presidente do Brasil ficou calado. Então, ele é aliado de tudo aquilo que os Estados Unidos combate. Os Estados Unidos estão combatendo a entrada de drogas, os cartéis, o narcotráfico, o narco-estado. Venezuela hoje é um narco-estado. E o Brasil o que faz? O Brasil não, o Lula o que faz? Recebe o Maduro com tapete vermelho aqui no Palácio do Planalto. Então veja, ele ataca os valores da democracia, que ninguém mais como os Estados Unidos representam isso. Se alia economicamente aos inimigos dos Estados Unidos e a gente vai esperar que os Estados Unidos não tenha reação. E o Eduardo Bolsonaro, primeiro eu quero dizer o seguinte, o que é você ter um pai que ele sabe que é um homem de bem, que é um homem honesto, que é um patriota, que ama esse país, ser condenado hoje a 27 anos de cadeia? Eu fui apaixonado pelo meu pai. Eu fui trabalhar com meu pai na área rural porque é a paixão que eu tinha por ele. Eu vejo isso. Cara, então assim, é muito duro quando eu vejo alguém fazendo crítica que o Eduardo falou uma palavra ou uma frase e que passou do tom. Cara, mas olha o que está acontecendo com essa família. Ele sabe que se ele tivesse ficado no Brasil, ou ele recuava, ou ele estava preso. Ele sabe que se hoje ele voltar para o Brasil, ele vai ser preso. Então, ele tem que estar nos Estados Unidos. Aí ele vê o pai dele passar por isso. Olha o que está passando, por exemplo, a família do Bolsonaro, a mulher e a filha. Imagina a mulher e a filha terem que sair todo dia do quarto, vocês que são mulheres, todo dia sair do quarto pronta. Porque em casa, à noite, fim de semana, é natural que uma menina e a própria esposa se vistam mais à vontade, mas não pode. Por quê? Porque no quintal da casa mandaram colocar a polícia. Quer dizer, então,
Eduardo não deveria estar se sentindo também humilhado, ultrajado, e aí você achar que em algum momento ele possa não ter... eu estou dizendo isso porque alguém diz, mas ele estava torcendo. Claro, ninguém torce contra o Brasil, ninguém torce. A culpa é do Lula. Eu vejo a mídia estatal dizendo coisas como se o Bolsonaro governasse o Brasil. Quem governa é o Lula. Aliás, há 20 anos, se colocar o Fernando Henrique Cardoso, de 9 eleições que nós tivemos no Brasil, a esquerda ganhou 7. O PT está na 5ª. Com as 2 do PT são 7. E o culpado é Bolsonaro. Então, o culpado é Lula com o PT, que colocou o Brasil aliado aos inimigos dos Estados Unidos, aos inimigos da democracia, aos inimigos dos valores cristãos. E aí ele espera que não tenha reação. Para terminar, ele adorou isso. O Lula está pouco se preocupando, ele está pouco ligando se o Brasil vá para o fundo do poço. Assim como a Venezuela. Você acha que o Hugo Chávez, que já morreu, ou o Maduro, que está vivo, eles estão preocupados que a população da Venezuela está matando o cachorro a grito, literalmente? Não, desde que isso sirva para ficar no poder. Então ele adorou, o Lula adorou, o PT, o PSOL, eles adoraram, estão adorando os Estados Unidos ter feito sanção para eles criarem a narrativa falsa, mentirosa, hipócrita, porque a culpa é deles, são eles que governam o Brasil, de que eles agora são os patriotas. Ora, quem quer pregar, quem criou o Foro de São Paulo, e não foi para aperfeiçoar a democracia. Qual é o objetivo do Foro de São Paulo, criado pelo Lula, pelas Farc colombiana e pelo Fidel Castro? Implantar um outro sistema na América Latina. Qual? O comunismo. Dele falar de patriotismo é uma piada.